Lindbergh Farias pede prisão de Eduardo Bolsonaro por atentado à soberania nacional. Eis aqui o lead da notícia. Bora cair para dentro dela agora. O líder do PT na Câmara, deputado federal Lindbergh Farias, protocolou uma representação criminal na Procuradoria-Geral da República, pedindo prisão preventiva do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro por crimes de atentado à soberania nacional, abolição do Estado Democrático de Direito e coação no curso do processo. Na representação, Lindbergh disse que Eduardo Bolsonaro, que reside atualmente nos Estados Unidos, está promovendo encontros com parlamentares do Partido Republicano e membros do governo norte-americano em uma tentativa de obter sanções financeiras e jurídicas contra o ministro Alexandre de Moraes. Pois é, um verdadeiro traidor da pátria, né? O cara se licencia como deputado, vai para os Estados Unidos e fica conspirando contra a própria nação. Eis o seu patriota. A ação do petista foi protocolada um dia após o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, dizer que existe uma grande possibilidade do governo Trump impor sanções contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele disse que tem uma grande possibilidade, né? Vamos ver se vai rolar mesmo. Eduardo solicitou o afastamento do seu mandato na Câmara em março, alegando que estava sendo perseguido pelo STF. O líder do PT afirmou que o objetivo de Eduardo Bolsonaro é atingir as investigações realizadas pelo STF, que apuram a tentativa de golpe no país, e, ao mesmo tempo, livrar seu pai e aliados dele do julgamento no STF. O objetivo é inequívoco: constranger o STF, deslegitimar seu relator e obter vantagens penais e políticas para si e para o grupo político ao qual pertence. Alexandre de Moraes é relator de inquéritos que envolvem Eduardo Bolsonaro e aliados na trama de tentativa de golpe de Estado e no funcionamento de milícias digitais antidemocráticas. A retaliação transnacional visa atingir diretamente essas investigações, alertou o líder. Segundo Lindbergh, existem indícios suficientes, inclusive para sustentar a decretação da prisão preventiva. Trata-se de uma ofensiva articulada e confessa, cuja execução continua em curso, inclusive com novos desdobramentos no exterior. Fecha aspas, disse Lindbergh. Nas suas redes sociais, o Eduardo reagiu à ação de Lindbergh e afirmou que, com a representação, o PT oferece à comunidade internacional mais uma prova clara e incontestável de que o judiciário brasileiro foi sequestrado por Alexandre de Moraes. Não faz o menor sentido, sendo que quem está representando contra é um membro do Legislativo. Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e, se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada! E aí tem a representação aqui, ó. Leia a íntegra da representação contra Eduardo Bolsonaro. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, Lindbergh Farias, deputado federal, com endereço institucional na Câmara dos Deputados, anexo, vem com o devido respeito nos termos do artigo 27 do Código de Processo Penal e com fundamento nos artigos 127, 129, 1º e 8º da Constituição da República, apresentar a seguinte representação criminal contra Eduardo Nóbrega Bolsonaro, deputado federal licenciado, brasileiro, portador de CPF tal, atualmente residindo nos Estados Unidos, pelos fatos e fundamentos que passa a expor. Aí está aqui, ó, desde março de 2025, o deputado encontra-se em alto exílio nos Estados Unidos, onde passou a promover atos e articulações com parlamentares e agentes políticos daquele país, com o objetivo declarado de provocar sanções diplomáticas, financeiras e jurídicas contra o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele não é presidente do TSE, né? Ele foi na época das eleições. A atual presidente agora é a Carmen Lúcia, se não me engano, né? Se tu sabe, corrigir para mim. Em declarações públicas reiteradas, o representado afirmou que só retornará ao Brasil quando o ministro Alexandre de Moraes for sancionado pelos Estados Unidos. Essa declaração, longe de mera bravata, expressa condicionamento explícito de sua conduta à submissão da mais alta corte do país à ingerência de uma potência estrangeira. É o cúmulo do entreguismo onde esses caras chegaram, né? Para alcançar esse objetivo, Eduardo Bolsonaro articulou
encontros com parlamentares norte-americanos, como o deputado Corey Mills e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio. Esse último responsável por anunciar publicamente que as sanções contra Moraes estavam sendo avaliadas com grande possibilidade de aprovação, conforme a lei Global Magnitsky. O parlamento brasileiro comemorou a fala com a expressão venceremos, assumindo sua autoria política sobre a ofensiva internacional. Bom, gente, como eu só tenho meia horinha nessa primeira parte da live aqui, boa noite, Sônia, bem-vinda de volta, minha querida. Eu não vou ler o documento todo, né? Até porque ele tem 10 páginas, então quem quiser tá aí na Carta Capital, só procurar aí na Carta Capital, ó. Lindbergh Farias pede prisão de Eduardo Bolsonaro, e aí você já vai ter acesso ao documento. Agora, bora ouvir o próprio Lindbergh falando disso aí. Bora. Fala pra gente. Gente, chega, passou de todos os limites. Eu estou entrando com a representação criminal agora contra Eduardo Bolsonaro. Vocês viram o absurdo da declaração do secretário de Estado dos Estados Unidos, do governo Trump? What do you intend to do, and would you be looking at Supreme Court justice sanctioning of Alexandra de Moraes under the Global Magnitsky Act? Alexander de Moraes. That is under review right now, and it's a great possibility that will happen. Numa audiência... Tá, o fato do Marco Rubio dizer não quer dizer nada, né? Não quer dizer nada. Literalmente nada. É que esses caras, eles vivem da manchete, né? Do Congresso, que admitiu que o governo Trump está estudando possibilidade de sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. É um golpe continuado que eles tramam. Ele continua cometendo crime contra o Estado democrático e direito. Ele o que faz nos Estados Unidos? Cada dia procura uma autoridade diferente, mentindo sobre a realidade brasileira, onde a gente entra no segundo crime, crime de coação no curso do processo. Nós temos um julgamento que está começando. Ele articula para quê? Para desmoralizar, para tentar sancionar o relator do processo de julgamento do pai dele. É coação. É verdade, né? É uma interferência do cacete do deputado que, como membro do Legislativo, está apelando a entidades internacionais, né, a um outro país, para que sanções sejam aplicadas a um membro do Judiciário, que é relator do caso que julga o pai dele. Então, irmão, tá tudo muito errado essa parada, né? Obviamente, eu sei que esse pedido de prisão não vai para frente, mas é importante que ele esteja sendo emitido. Mano, para pensar, um deputado federal se autoexilou, né? Porque ele não tinha, não tinha nenhuma ameaça de prisão contra ele, não tinha nada contra ele, né? Ele estava sendo investigado porque tá no meio do golpe. Aí o cara se exila nos Estados Unidos, sendo um membro do Legislativo, e aí ele vai, com esse objetivo, nos Estados Unidos, usar da influência política e diplomática dele, lembrando que ele quase foi embaixador dos Estados Unidos por algum motivo, né? E aí esse membro do Legislativo, que tem influência nos Estados Unidos, pede sanções contra um membro do Judiciário, um membro específico do Judiciário brasileiro, que é o relator do caso contra o pai dele. Então, pô, tá tudo muito errado, irmão. Tá tudo muito errado. Né? O cara tá literalmente conspirando. O cara que representa um poder. Ele se licenciou, talvez até por isso. Né? Então, o cara que representa um poder, representava, mesmo assim, ele deixou um suplente, conspirando com outro país contra um outro poder. No curso de um processo. Enquanto a investigação acontece. E, por fim, atentado contra a soberania nacional. É uma vergonha esse pessoal e Eduardo Bolsonaro ficar conspirando contra os interesses nacionais. Eu espero que ele seja responsabilizado por todos esses crimes. Eu quero chamar a sua atenção. Defender o ministro Alexandre de Moraes nesse momento é defender a democracia, defender as instituições democráticas. Mano. Bora lá no Twitter do Lindbergh agora para ler de fato o que ele falou sobre. A campanha sórdida de Eduardo Bolsonaro ao colaborar com políticos dos Estados Unidos para atacar o STF e interferir no julgamento do golpe que envolve seu pai revela a estratégia do golpe continuado da extrema-direita brasileira, agora associada ao complexo de vira-lata em relação ao governo estadunidense. Trata-se de guerra híbrida,
uma forma moderna de ataque que mistura diplomacia, sanções, desinformação e pressão econômica para atingir objetivos políticos sem tanques nas ruas. É inaceitável que falsos patriotas usem o mandato e a imunidade parlamentar para conspirar contra o Brasil. Primeiro, com um plano de golpe que previa destruir a democracia e matar o presidente Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Agora tentando intimidar o STF para garantir a impunidade de Jair Bolsonaro. Os fatos são gravíssimos e por isso protocolei hoje uma representação criminal na PGR contra o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, com a finalidade de apurar a possível prática dos crimes de atentado à soberania nacional, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, coação no curso do processo. Não aceitaremos qualquer tipo de interferência no julgamento dos golpistas. Em nome da verdade, da memória e da justiça, vamos passar a limpo o que aconteceu na trama que culminou no 8 de janeiro, para que não se repita. O Brasil é dos brasileiros. Porra, falou e disse mesmo, hein? Tirou onda.